Oi gente, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô vindo aqui para conversar um pouco com vocês sobre sigilos, o que eles são e por que fazer, e vou tentar sanar um pouco as dúvidas de vocês. Mas para eu poder explicar para vocês o que é um sigilo, eu tenho que ir e voltar um pouco na história. Porque sigilo em si é uma nomenclatura muito recente, ela data de mais ou menos ali uns 1900 para cá. Eu acredito que tenha vindo ali do Austin Osman Spare para cá. E aí eu já vou comentar com vocês sobre esse cara. Mas antes, eu preciso contar para vocês de onde vem o sigilo na prática e não na teoria. Na prática, o sigilo ele data dos primórdios da comunicação humana. Porque, em tese, o sigilo é um símbolo que comunica algo. E vocês passam por elas a todo tempo, porque provavelmente onde vocês estão me assistindo tem letras. E letras são símbolos que comunicam. As pessoas surdas que estão aqui vendo esse vídeo, elas estão observando as mãos fazendo símbolos que comunicam algo. Então, a todo momento, a gente esbarra com o processo da comunicação. E até mesmo pessoas que não dividem a mesma comunicação conseguem ter símbolos em comum. Porque a comunicação ela é inerente ao ser humano. O ser humano ele comunica, independente do seu vocabulário. Então, justamente por isso, a gente fala que o sigilo ele é o símbolo que realiza o encontro de menor distância entre a sua intenção e a realização dessa sua intenção. Então, indo lá para os primórdios da humanidade, quando o homem começou a caçar, ele queria contar e passar adiante a história da sua caçada. Então, ao invés de dominar uma linguagem vocabular, uma linguagem, na verdade, vocal, ele ia para as paredes e desenhava. Fazia lá o animal caçado e o seu bando caçando. Ou até mesmo a perda de algum ente querido no processo da caça. Dando um salto na história, a gente consegue pensar, por exemplo, no processo de comunicação, voltado mais talvez para os pontos espirituais, quando a gente fala da Igreja Católica, que coloca uma sigla de 4 letras acima da cruz de Cristo, né, com o INRI. E não somente isso, mas a gente também vê, por exemplo, a Igreja Católica, para falar de Cristo, desenhando um peixe, né? Ou então falando da santidade de uma pessoa, colocando um círculo luminoso sobre sua cabeça. Ou então a gente também pode ver dentro de igrejas protestantes a utilização do símbolo do arco-íris, como foi explicado na Bíblia, que é um símbolo que significa a retomada da aliança do homem com Deus e de Deus com o homem. Mas não somente na espiritualidade a gente vê isso acontecer. A gente também vê isso no M do McDonald's, a gente vê isso também no símbolo da Coca-Cola, a gente também vê isso, por exemplo, na maçã da Apple, que são símbolos que manifestam uma intenção que está para além do seu formato. O M do McDonald's não é mais somente um M. Aquele M, ele também é o quê? Ele é um símbolo do consumo do lanche. E não só isso, mas também um símbolo da manifestação do humor que o proprietário gostaria que você tivesse enquanto você consome seu produto. Assim como a própria Coca-Cola, que não só é mais um símbolo de um objeto consumível como as suas bebidas, mas a Coca-Cola hoje ela também é uma marca de roupas. E não somente isso, mas como também a maçã presente nos produtos da Apple, que não significam mais somente a intenção da venda, mas também um símbolo de status, onde ela mexe o suficiente com a sua cabeça para te passar uma sensação que vai para além do consumo do seu produto, mas sim sobre o pertencimento de um nicho ou qualquer outra coisa. Então eles são símbolos que vão para além também das intenções de quem os criou. Compreendendo o que são os sigilos em si, a gente pode entender então que o sigilo nada mais é do que um símbolo que vai manifestar a sua intenção e fazer certos movimentos psicológicos, sejam no individual ou no coletivo, e que vão levar a certas realizações. E aí o sigilo ele foi desenvolvido por um cara chamado Austin Osman Spare, através de um sistema mágico chamado Zoasquia Cultus. Esse cara era um magista com tendências pró-povo muito grandes e que levou em consideração a intenção de fazer um sistema em que pessoas que também não fossem tão bem alfabetizadas ou que não fossem alfabetizadas conseguissem manifestar suas intenções através de símbolos tais quais os grandes magos eruditos e burgueses da época os faziam. Então a gente leva em consideração que o Spare conhecia e lidava muito com o povo pobre da época, que eram pessoas ligadas ao campo, que eram pessoas ligadas a
a um convívio com símbolos reduzidos, como pessoas que conviviam com ferros de marcar boi, que eram ferros com 2 vogais, 2 consoantes ou 2 letras que simbolizavam a propriedade do gado a uma fazenda. O Sper projetou esse sistema de criação de símbolos que manifestariam, através de um estado alterado de consciência, todas as suas intenções. Agora, por que fazer um sigilo? Por que fazer esses símbolos que manifestam as intenções? Muito melhor do que você aí que está procurando um emprego novo pensar em como seria esse emprego, visualizar minúcia por minúcia, pedaço por pedaço da rotina desse novo emprego sendo realizada por você, mais fácil seria você pensar em um símbolo que sintetiza toda a sua intenção e que lá no seu subconsciente vai trabalhar guiando suas ações até a realização. Porque a gente vê por aí diversos livros que falam: visualize, pense, imagine suas intenções, mentalize suas intenções acontecendo. Mas o grande problema disso é que toda vez que a gente pensa numa situação e que a gente quer que ela aconteça e a gente chega próximo dela, a gente se apavora querendo que ela aconteça de fato com cada centímetro de imaginação que a gente fez. Então a gente acaba querendo que ela aconteça exatamente como a gente quer. E isso faz com que a gente tente controlar os acontecimentos, e quanto mais a gente controla os acontecimentos, mais a gente se aproxima da ânsia de resultado, que é o que ferra com tudo e que faz com que a gente se atropele e enfie os pés pelas mãos. E no meio desse processo todo, o sigilo ele acaba tendo uma estética que foge por completo, na maioria das vezes, da estética da realização da sua intenção. Então, toda vez que você mentaliza aquele símbolo que está conectado com a sua intenção, você não se apavora na imagem, porque não existe uma imagem, só existe um símbolo. Não existe a imagem concreta da manifestação. Existe um símbolo que guarda esse significado. O seu subconsciente sabe qual é o significado, mas o seu consciente só vê um desenho, só vê um símbolo. Assim como as pessoas que estão aqui assistindo em Libras, elas veem símbolos projetados com as mãos e a sua consciência codifica isso, assim como você que me ouve, escuta esses sons e sintetiza a mensagem que eu tenho para passar. Ou assim também como uma pessoa que é cega, ela ouve o que eu tenho para dizer e na cabeça dela ela faz com que tudo isso se encaixe como todas as imagens que eu estou dizendo por aqui. Então, no final das contas, esse é o grande motivo pelo qual a gente utiliza sigilos, para que eles sejam o caminho de menor possibilidade de autossabotagem na realização de um ato. Então, toda vez que você quer realizar, por exemplo, um novo emprego, aquele símbolo, no seu inconsciente, guia seus passos para que você realize atos que manifestem esse novo emprego. Agora, tudo bem, você vai me perguntar como é que funciona no momento em que a gente quer manifestar intenções que não tem muito a ver com o alcance das nossas mãos, coisas que fogem do nosso controle. Na verdade, entendendo que cada ato social está conectado, direta e indiretamente, ainda assim o nosso inconsciente nos guia à realização de atos que moverão outras pessoas e outras coisas, outros objetos, e seja lá o que for, até nos levar à realização daquele intento. Então, em tese, é por isso que a gente faz o sigilo. E falando em sigilos, eu estou aproveitando esse vídeo para falar com vocês que estamos fazendo as nossas primeiras oficinas de sigilos que vão contar com a tradução em Libras, assim como esse vídeo está sendo traduzido em Libras. Então, faço um convite não somente a você que não é surdo, mas também como a você que é surdo, a fazer parte de todo esse nosso trabalho, conhecer um pouco mais e juntar a comunidade mágica com todas as pessoas ocupando seus devidos espaços. Esse espaço grande o suficiente para que não tenha concorrência e esse espaço grande o suficiente para que conte com todas as perspectivas de cada pessoa que possui uma realidade muito pessoal e que é muito necessária para engordar todo esse nosso vocabulário, já que tudo dentro do nosso trabalho mágico é sobre significado e sobre a utilização das experiências de vida.
Então, aqui na descrição vocês vão ter o formulário contendo ementa, data, horário, valor, tudo bonitinho, tá bem? E aí vocês, qualquer coisa, podem mandar um e-mail pra gente, para o causdesempre@gmail.com, que também tá na descrição do vídeo. E aí a gente vai estar trocando uma ideia para poder falar melhor sobre tudo isso. Então, convido a todos, e por favor, você também que não tem interesse nessa oficina, mas conhece uma pessoa surda ou não, que possa se interessar pelo assunto, pode chamar, passa para ela esse vídeo, que a gente vai conversar um pouco e levar para frente toda a informação que a gente puder da melhor maneira possível e mais acessível possível. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.